Boa noite para vocês. Eu hoje agora queria conversar um pouquinho com meus amigos aí da internet, com vocês que gostam de assistir nossos vídeos. Eu estava pensando hoje sobre algumas coisas e a gente acaba aprendendo uma lição de vida e eu quero compartilhar com vocês. É sobre a maledicência. Ó, para vocês verem. Tem gente que cuida mais da vida dos outros que larga a própria vida de mão, não é verdade? Tem gente que não sabe o que fazer da própria vida e fica arrumando serviço na vida dos outros. Em vez de capinar o próprio quintal, fica espiando o terreiro dos outros, não é assim mesmo? Pois então, sabe de tudo que acontece na rua, mas não sabe nem para onde a própria vida está indo. Isso acontece muito. Esse povo vive de olho nos passaios, olhando quem caiu, quem levantou, quem errou, quem acertou, o que o caba compra, o que o cara vende, se o cara compra um carro, se compra qualquer coisa. Os caras estão tudo antenados, esse tipo de gente. Fala, comenta, aumenta, inventa. Esse povo é desse jeito, inventa, né? E ainda acha que está fazendo coisa boa. Mas no fundo é só falta de rumo. Porque quem não governa a própria casa, né? E não tem como mandar na casa dos outros, governar a casa dos outros, né? Então, cuidar da vida dos outros dá uma alegria danada para eles, né? Eles fica, parece que tem prazer de ficar cuidando da vida dos outros, mas isso não é bom, não. Isso gera sentimento ruim posterior. É verdade, porque é, eles acham que eles têm poder de estar falando da vida dos outros, mas isso é um poder de vento. Isso passa muito ligeiro, não deixa nada plantado. Cuidar da própria vida dá fruto, dá sossego, dá futuro. Quando a pessoa fala demais, né, do erro dos outros, sabe o que acontece? Muitas vezes é para não olhar para o próprio herdeiro. Quando ele aponta o dedo demais e fica olhando no caminho do vizinho, é porque ele se perdeu, ele está perdido. Porque a língua desse camarada vira uma enxada torta. Só cava buraco, mas não planta nada. A Bíblia diz que o sabido olha e aprende. O besta olha e condena. Cada criatura, olha, escute só, cada ser humano carrega sua própria cruz, sua dor, suas escolhas. Não é verdade? Ninguém melhora esparramando, espalhando os defeitos dos outros. Ninguém melhora a vida. A gente melhora quando a gente começa a melhorar por dentro. Ninguém cresce falando mal dos outros. Não tem como. Mas a gente cresce quando a gente muda nós mesmos. Pois está na própria Escritura. Olha para você ver, a própria Escritura ensina que tem coisa que Deus desagrada e tem coisa que Ele abomina. Por exemplo, um olho soberbo, língua mentirosa, mão que faz maldade, coração que planeja o mal, né, que faz coisa torta, o pé que é apressado para fazer o mal, derramar o sangue, testemunha farsa. Mas ele diz que abomina as pessoas que fazem discórdia entre os irmãos. Ou seja, Deus não gosta de fofoca, nem de intriga, nem de quem vive jogando um contra o outro. Antes de cuidar da vida aí, nós precisamos cuidar da nossa. Pois então, eu estava pensando aqui, a pessoa antes de julgar, nós precisamos examinar. Antes de falar, nós precisamos pensar, porque no fim da estrada, cada um vai colher o que planta, no próprio chão. Quem planta fofoca, corre confusão. Quem planta raiva, corre solidão. Quem planta trabalho, corre dignidade. Quem planta juízo, corre paz. Quem toma conta da própria vida não tem tempo de ficar olhando a vida dos outros. Ainda sobra tempo para viver e dormir em paz. Às vezes eu estava pensando até nas próprias igrejas, onde a gente precisa e achava que tinha amor, as pessoas te abraçam, diz que você é uma benção, quando sai, você dá as costas, mete a língua, fala de você. Então, se nosso Senhor Jesus Cristo não agrada essas coisas.
Pense nisso e vamos viver uma vida de mais amor e de mais dignidade para agradar o nosso poderoso Pai. Um forte abraço do Matuto Pubador.